boa noite. Você já experimentou o prazer de uma viagem de trem? O país que hoje corre sobre rodas no asfalto já deslizou sobre trilhos. E o apito de uma Maria Fumaça ainda mexe com a imaginação de milhões de pessoas. Brasileiros como eu, que passaram boa parte da vida chegando ou partindo de estações lotadas, curtindo da janela a beleza da nossa paisagem. Abril é o mês do ferroviário e nós escolhemos o primeiro programa do mês para contar a história da Estrada de Ferro no Brasil, uma aventura que começou no tempo do Império. Você é nosso convidado. Vamos embarcar numa viagem inesquecível. O Globo Repórter de hoje é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo. A vida se anuncia. Nas linhas do destino, uma grande jornada. Na velocidade do trem-bala. Ou na lenta contemplação da Maria Fumaça. Tudo depende do olhar de cada passageiro. Sempre tem um ribeirãozinho, você viu lá? É um percurso com oscilações, trechos difíceis, mas também emoções. Fazem a viagem valer a pena. Na rota do trem, sonhos e surpresas. Nossa senhora, isso é bom demais. Paisagem passando, aquelas casas longe, as fazendas, né? E o trenzinho seguindo. Na arte, o trem representa a poesia em movimento. Para os historiadores, a maior invenção depois da roda. As linhas não apagadas pelo tempo contam um pouco dessa trajetória, iniciada na segunda metade do século XIX, aqui no Rio de Janeiro. O maior símbolo ferroviário dessa época é a Central do Brasil, cartão postal conhecido pelo prédio e principalmente o grande relógio da estação. Coisa dos britânicos, que nos emprestaram a pontualidade, tão famosa quanto o Big Ben. Os ponteiros do relógio e os horários do trem nos deram uma nova noção de tempo. Da Inglaterra também veio a tecnologia para a construção das ferrovias. Após a Revolução Industrial, nasceram aqui as avós da nossa Maria Fumaça. No país de tantas tradições, a do trem está preservada. Para o transporte de minério, o país dominou a tecnologia do ferro e construiu as primeiras locomotivas. Acredite, em 1804 essa engenhoca rebocou 10 toneladas. A máquina de Richard Trevithick desbravou os trilhos do pioneirismo. Mas o protótipo comercial de todas foi The Rocket, o foguete. Decolou para a história a 22 km por hora. A primeira máquina a correr como um cavalo. No dia da inauguração, um político subestimou a velocidade da máquina e cruzou a linha. Foi atropelado. O trem passou sobre as pernas dele. O primeiro acidente fatal na história da ferrovia. O pai da Rocket foi George Stephenson, o primeiro a perceber a energia do vapor, observando a própria chaleira de casa. Quase 30 anos depois, a magia da Dama de Ferro chegou por aqui. E ninguém resistiu ao charme de Maria. A minha patroa falava comigo assim: você gosta mais da máquina do que de mim, porque você tem uma história danada com essa máquina, viu?
a musa dos ferroviários, se transformou em atração turística Vai e volta, hein? Boa viagem. ou peça de museu. No rastro de fumaça de Maria, ficaram as lembranças de quem viaja no tempo. Aos 80 anos, seu Benito Mussolini começou como garçom nos vagões-restaurante. Depois eu passei para o quadro efetivo da rede. Foi foguista e maquinista. Na hora que eu sentava para sair com o trem, sabe? Passava a mão na cadeira, batia assim em cima dos aparelhos, falava, ei, gente, ó, nós vamos fazer um viajão. Uma história de 3 décadas com a Maria Fumaça. Ah, ela é muito romântica, sua Maria Fumaça é tudo. Em casa, tudo lembra a velha companheira. Inclusive o som, gravado no último dia de trabalho na locomotiva. Eu só espero quando chegar a minha ocasião de ir lá para cima, Deus me permita levar isso tudo dentro da cabeça, sabe? Pra gente lembrar também, né? Entre chegadas e partidas, muitas paisagens. E novos horizontes surgiram no Brasil a partir de 1854, quando foi inaugurada a primeira ferrovia do país. Um trecho pequeno, 14 quilômetros, um grande passo para o futuro dos transportes. E o marco zero dessa história ainda está de pé, a estação Guia de Pacobaíba. Fiel às origens, é um monumento ao pioneirismo. Depois que o trem partiu daqui, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Um templo ferroviário, preservado pelos sentinelas, como o seu Luiz Otávio, 76 anos, voluntário na defesa da memória do trem, movido pelo sonho de ver a estação de volta ativa. Ainda digo mais, um dia, se essa estrada de ferro reativar, eu não faço mais questão de viver. Por quê, hein? Cumpri o objetivo, né? Meu sonho é ver essa linha funcionar, essa casinha tudo. Seu Luiz segue os ideais de um iluminado. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, empresário responsável por colocar o Brasil nos trilhos. Quando o soberano era o imperador, ele foi chamado de rei. De simples mascate, se tornou o dono do Banco Mauá, homem mais rico abaixo da linha do Equador. O empresário fazia os planos nessa casa onde morou em Petrópolis. Trouxe a luz a gás para o Rio de Janeiro e aceitou o desafio de construir uma ferrovia do Porto de Magé até a raiz da Serra de Petrópolis. Nessa época, o Brasil caminhava a passos de mula. No final do século XIX, a locomotiva econômica do país era o café. Produção a todo vapor no Rio de Janeiro e Minas. Mas as viagens das regiões produtoras até o porto levavam meses. Em algumas travessias, 7 em cada 10 sacas se perdiam pelo caminho. Na Serra do Mar, em São Paulo, as mulas despencavam com o carregamento. O Barão de Mauá buscou recursos na Inglaterra e, sem um centavo do Império, bancou o projeto. Diziam, né, que ele era doido, né? Ele dizia, já que ninguém investe, eu mesmo vou investir, né? E ele costumava dizer isso para o Mauá. E desde quando o trem é cabrito para subir montanha, né? Na Baía da Guanabara, os barcos à vela tinham a rota desviada pelo vento e ficavam à deriva. O Barão construiu as primeiras embarcações a vapor para a viagem até o cais. Hoje, corroída pela ferrugem, a estrutura metálica avançava 150 metros em direção ao mar. Transportou material para a ferrovia e, mais tarde, passageiros. Perceba o gênio de Mauá, ele estava trabalhando com a bimodalidade, o transporte a barco e o transporte ferroviário.
As obras iniciaram em 1852, com uma grande cerimônia, mistura de festa e desfile de modas. O Barão de Mauá convidou todos os nobres da época, além da família real, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina. O Barão de Mauá entregou ao imperador uma pá de prata e pediu a Dom Pedro que fizesse as primeiras escavações. A falta de intimidade do imperador com o trabalho fez a alegria dos operários da obra. Depois de tanto embaraço, o esbaforido Dom Pedro II desapareceu da festa. Sob o comando de engenheiros ingleses, mais de 200 homens construíram a estrada de ferro Mauá na base da picareta. Em 2 anos, a obra foi concluída, transformando a viagem do cais até a Serra de Petrópolis de 2 horas em 30 minutos. O passeio inaugural foi na locomotiva Baronesa, homenagem à esposa do barão, Dona Maria Joaquina. 4 vagões percorreram o primeiro trecho sobre trilhos em solo brasileiro. E os 26 km por hora assustaram quem estava acostumado à velocidade das mulas. A estrada de ferro que abriu os caminhos do Brasil é hoje rota para lugar nenhum. Apenas um trecho da estrada original roda nos trilhos do subúrbio. E aqui o Barão de Mauá chegou ao fim da linha, derrotado por um gigante chamado Serra da Estrela. Ele esbarrou nesse paredão, diferença de 870 metros até Petrópolis, ele não conseguiu. O Redentor chegou de trem ao Morro do Corcovado. As peças foram levadas pelo veículo que hoje transporta os turistas. Mas para alcançar os 800 metros de altura, foi preciso reinventar a roda. Ficou dentada para se encaixar nos trilhos da cremalheira. Sistema criado na Suíça, usado até hoje em grandes inclinações. A invenção revolucionou o trem. E também fez a primeira estrada de ferro do Brasil subir a Serra de Petrópolis. Vem surgindo de trás das montanhas. O trem da montanha chegou onde o Barão de Mauá sonhava. Olha o trem. Mas puxado pelos investimentos de outra companhia, a Grão-Pará, mais tarde Leopoldina. Ferrovia que avançou em direção à zona da Mata Mineira. E o vapor, na subida da serra, ainda aquece a memória. Do trem. Eu tenho uma saudade gozada. Uma saudade que eu tenho. Eu era criança. Aqui nessa estação aqui, ó, que coisa bonita que era. Você vê chegar o trem. Naquela época eu era moleque. Então chegava aquele trem lotado, né? Uns chegando e outros partindo. E aquilo para mim marcava muito. Misturava um pouco da neblina com aquela fumaça da locomotiva, aquilo tudo, então isso fica muito na lembrança. Para ter essa lembrança em casa, Álvaro construiu a própria locomotiva. Qual que é mais bonita? Aquela lá, né? No início, os trens tinham uma porta individual para cada passageiro. A primeira classe com bancos de couro e a segunda com assentos de madeira. Existia ainda a terceira classe, reservada a quem não tinha condições de pagar. Os pés descalços. Com o tempo, gente da alta sociedade também escondia os sapatos para viajar de graça. E o condutor via, mas o senhor não pode entrar, o senhor é um homem de bem vestido, só tem... Não, mas eu estou descalço, eu estou cumprindo a lei. A terceira classe foi extinta, mas a malandragem atravessou séculos. A pessoa que chegava numa parada intermediária, via que você vinha fazendo conferência de passagem, descia e passava por período onde a gente já tinha passado.
O trem chegou quando a escravatura estava de partida. E surgia o trabalho assalariado. Então eu pegava lenha aqui, para botar lá, para poder encher a fornalha. E maquinista? Como é que você se tornou maquinista? Eu era novo ainda, o chefe me falou, ó, tô precisando de maquinista. Então, essa aqui era a sua menina? Essa era uma das meninas que eu adorava. Em Petrópolis surgiram as primeiras vilas operárias e indústrias têxteis. O trem precisava de comunicação eficiente e trouxe o computador do século XIX. As mensagens tinham apenas código, o Morse. Assim era o telégrafo. A história desse meio de comunicação também deve reverência ao empresário do Império. Só o Barão de Mauá poderia construir 12 mil quilômetros de cabos submarinos para a comunicação com a Europa. E a roda do desenvolvimento girou como a cremalheira. Hoje é o concreto, por onde a ferrovia ainda resiste. Mas o passado é a referência na trajetória do trem. Se no Rio de Janeiro foi preciso vencer os obstáculos naturais, em São Paulo o desafio foi ainda maior. A Serra do Mar impedia a ligação entre o Planalto e a Baixada Santista. Um desnível de 800 metros, superado com 13 túneis, 17 pontes e uma das maiores obras de engenharia ferroviária do mundo. A muralha de rocha foi redesenhada pelo caminho do trem. 10 quilômetros de construções numa área sujeita a chuvas e deslizamentos. Trabalho de 5 mil pessoas. Mão de obra qualificada dos imigrantes europeus. Os obstáculos extrapolaram o orçamento e custaram a falência do Barão de Mauá. Ele entregou tudo, até os óculos com aro de ouro, ele entregou para ser para o leilão. Foi uma falência infeliz, porém honesta. Na história do patrono da ferrovia está a riqueza de uma família de sangue azul. Dona Francisca, 79 anos, é marquesa, trineta do barão. E Eduardo, 43 anos, marquês, tetraneto de Mauá. O que é que ficou para a família? Aí eu costumo dizer para quem quando nos perguntam, vocês estão ricos? Não, aí eu falo, nós estamos falidos desde 1878. Convidamos a nobreza da ferrovia para uma visita, onde tudo começou. Estamos felizes que vocês vieram. Olha só quem está aqui. Na mesma estação, Ai, que maravilha. os herdeiros do pioneirismo. Tanto trabalho, tanto sonho, né? E o guardião da memória ferroviária. Uma pequena lembrança da presença dos senhores aqui. Olha que maravilha. Ai, que bonitinho. Que lindo. Só falta agora ativar a estrada. Só faltou o Barão de Mauá, né? É. Bom, de repente ele até está aqui. Tchau. Onde foi parar o trem pagador? Daqui a pouco, histórias de um Brasil ingênuo e cheio de encanto. Uma obra de arte da ferrovia, esculpida pela arquitetura inglesa. A Estação da Luz é um monumento proporcional ao tamanho dessa história. Construída em 1867 e reconstruída no início do século passado, a Estação da Luz foi sede da Companhia São Paulo Railway. A linha da capital seria inaugurada em 1865. Uma grande festa para 300 convidados foi organizada para receber a comitiva da viagem inicial. Mas o trem atrasou, e muito. Tombou na altura do rio Tamanduateí. O maquinista morreu e muitos nobres ficaram feridos. A festa foi cancelada e o banquete ficou vários dias sobre a mesa. 2 anos depois, a inglesa foi inaugurada. 139 quilômetros de Santos, passando por São Paulo, até chegar a Jundiaí. Fim da linha para os planos da empresa, sem interesse em seguir para o interior.
São Paulo Rail tinha praticamente o monopólio do transporte de café para o Porto de Santos, pela via ferroviária. Quem quisesse mandar café para o Porto de Santos teria que passar pela São Paulo Rail. Então ela não precisava arriscar um novo investimento que provavelmente daria um retorno menor para ela. O trecho até Tiradentes é o remanescente da mais mineira das estradas de ferro, a Oeste de Minas. A Oeste de Minas, mais tarde Rede Mineira de Viação, nasceu em 1881 pela iniciativa de comerciantes. E na histórica cidade do Ciclo do Ouro, construiu a sede. No trecho de 700 quilômetros, apenas 12 resistiram ao tempo. Por um detalhe, o tamanho da bitola, a distância entre um trilho e outro. Nenhuma no mundo tem 76 centímetros. Por isso ficou o vapor. Como era equipamentos fora de padrão, não compensava financeiramente comprar novos materiais, modernizar. O trem atravessou o Brasil por caminhos de tamanhos diferentes. Teve bitola de 60 centímetros a 1,60 m a larga. Essa é a estreita, de 1 metro, usada em 80% das ferrovias. Parece conversa de bitolada, mas esse pequeno detalhe deu uma briga enorme. Larguistas contra estreitistas. Nesse duelo, perdeu o Brasil. As linhas não tiveram uma integração nacional e contribuíram para a decadência. Foi ruim porque você tinha problemas no encontro de certas linhas, de certas ferrovias e operadoras para fazer a continuidade, onde você tinha que fazer a baldeação dos passageiros para o trem correspondente à bitola ou a baldeação da carga. Nessa época, corria pelos trilhos todo tipo de trem. Esse é o carro pagador. É o vagão que era utilizado para fazer o pagamento dos funcionários da ferrovia. Não tinha banco? Não existia um banco nas pequenas cidades do interior de Minas Gerais. O trem de doido em Minas era um trem que circulava periodicamente pelas cidades do interior de Minas, recolhendo doentes mentais para levar para Barbacena, onde havia lá um centro de tratamento psiquiátrico, um hospício. E era uma coisa muito triste, porque o tratamento era muito cruel, quem ia não voltava. Desse daqui, todo mundo fugia. Era somente para a viagem de ida até o cemitério. O carro funerário, ele fazia um funeral sobre trilhos. Então era de costume que a família contratasse choradeiras profissionais, chamadas de carpideiras. Às margens da linha do trem, nasceram cidades e uma história contada com as sobras do tempo. O Maracanã das ferrovias está em Minas Gerais. Também conhecida como Coliseu das Estradas de Ferro, a rotunda de Ribeirão Vermelho foi a maior do Brasil e comparada às gigantes do mundo, com 4.000 metros quadrados. Era a garagem e também a oficina das locomotivas. Trouxe progresso e mais tarde a decadência. Quando a rotunda funcionava, no início do século XX, a cidade tinha cerca de 10.000 habitantes. Hoje, pouco mais de 3.000. Ribeirão Vermelho é um exemplo de cidade nascida e transformada com a ferrovia. Mas a partir da década de 50, virou cidade morta. Na Paulista Paranapiacaba, surgiu uma vila inglesa só para funcionários da ferrovia São Paulo Railway. Um pedaço de Londres, no Brasil. Na época da taipa de pilão, o Brasil conheceu o primeiro projeto de casas pré-fabricadas. Uma vila planejada, com quarteirões exatos, todas as casas ao meio do lote, jardins por todos os lados. Um lugar iluminado pelas linhas do trem. Telhados da França, tijolos da Inglaterra e madeira da Irlanda. As casas eram distribuídas por seções. Cada engenheiro tinha um número de casas para abrigar os seus ferroviários. E eles começavam sempre numa casa mais simples, não importava o número de pessoas que essa família comportava. E aí, conforme iam fazendo carreira dentro da empresa, eles iam mudando de casa.
No topo da colina, o castelo. A casa do engenheiro-chefe. Se você vê os cômodos onde trabalhava o engenheiro, realmente, as janelas estão colocadas de maneira estratégica a observar pontos que eram importantes de serem observados. Então, existia uma pressão psicológica, as pessoas se sentiam observadas. Zélia chegou na década de 60. É uma das mais antigas moradoras de Paranapiacaba. Quando eu abro a minha janela, eu penso assim, quantas mãos já fizeram isso, né? Quantas pessoas já viram essa mesma paisagem. O romantismo da Maria Fumaça fez das estações ponto de encontro. Para alguns, as linhas do destino se cruzaram para sempre. Dona Lucinda era uma artista solitária. Até o guarda-chaves, o seu Antônio, dar a cantada certeira. Uma noite ele foi fazer uma serenata para mim, cantou uma música lá muito bonita, né? E na época nem podia abrir a janela, as pessoas não podiam abrir, nem a janela não podia abrir. O namoro era devagar como a Maria Fumaça. Mas um dia o trem acelerou. Depois ele falou para mim assim, olha, mas que beleza da noite, olha a lua lá, que beleza. Aí eu fiquei bobo, né? Fui olhar a lua, ele próprio na minha testa, me beijou na testa. Foi vagabundo! Tá pensando que eu sou essas moças que vai se agarrar aí? Não sou dessas, não. Deu beijo roubado, né? Foi roubado primeiro, né? E agora, pode dar beijo? Beijo agora. Beijo. Agora pode? Pode. Faz as vezes. Agora tá à vontade. Depois do beijo, veio o casamento. Vidas semeadas pela estrada de ferro. Um sentimento eterno, como a paixão pelo trem. Se for para eu escolher outro Antônio, podia vir do céu quando escolher outro, né? Marido 100%, graças a Deus, né? Continuou namorado ainda? Continuei namorados, eternos enamorados, né? A sedução de uma viagem de trem no século XXI. No Brasil e na Europa. Veja a seguir. O Brasil já teve a 8ª maior ferrovia do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, teve dificuldades na importação de material. Entre 1935 e 50, as concessões foram vencendo e o governo passou a controlar as companhias. Em 57 nasceu a Rede Ferroviária Federal. Uniu 22 ferrovias do país, mas foi o último suspiro do trem. O trem transportou nossas riquezas, encurtou distâncias nas viagens de passageiros, mas não conquistou a simpatia de nossos governantes. A partir da década de 60, embarcou rumo à decadência. O presidente Washington Luiz já dizia que governar é abrir estradas. E quando Juscelino Kubitschek assumiu em 1956, o Brasil começou a sair dos trilhos. Deixou de ser um país de primeira classe da ferrovia. Me acompanhe nessa viagem. O mapa ferroviário de 1958 mostra quando nossas estradas de ferro atingiram a extensão máxima. Cerca de 38 mil quilômetros, quase a distância de ida e volta até o Japão. O mapa mais recente, o de 2007, revela uma ferrovia menor. Perdemos 10 mil quilômetros de linhas. Mas não se engane, daquelas que ficaram, 62% estão ociosas ou abandonadas, segundo a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ferrovia parou e deu passagem ao transporte rodoviário. O país esqueceu o trem e incentivou a indústria automobilística. Queria chegar mais rápido ao progresso. Mas hoje, nos grandes centros, a velocidade é bem menor que a da Maria Fumaça. Na contramão da história, um trem de passageiros ainda resiste. Na estação de Belo Horizonte, a dor de quem fica e a alegria de quem vai. Pela primeira vez,
O trem de Minas ao Espírito Santo é uma novidade para a cabeleireira Regina. Um sonho que eu tenho há muito tempo, todo mundo fala. Mas há mais de um século essa viagem é realizada todos os dias. São mais de 600 quilômetros, passando por cidades como Itabira, João Monlevade, Ipatinga, Governador Valadares. Cenários exclusivos da janela do trem. Sempre tem um ribeirãozinho, você viu lá? A ferrovia por onde passa 40% do transporte de carga do Brasil atravessa uma área explorada pela maior mineradora do país. Gente, olha só! Dentro do trem, Regina descobre um novo mundo. Essa parte aqui é a parte do cheirinho, ó. Boa, muito bom, muito bom. Essa é a classe econômica, sem ar-condicionado, mas cheia de calor humano. Seu Silas, 75 anos, já fez esse mesmo trecho no trem do passado. Andei na Maria Fumaça, aquele fogo da Maria Fumaça, queimava o chapéu, queimava o terno da pessoa. E agora, como é que tá? Agora tá uma maravilha. Ele mora em Belo Horizonte e, graças ao trem, pode visitar a filha em Governador Valadares. Eu gosto de viajar de trem. Por quê? Eu gosto porque é calmo, né? Você viaja com gente igual a você mesmo, né? E todo mundo igual. 13 horas de viagem. E a janela do trem é o divã de Regina. Eu acho que você faz uma reflexão, né? Com você mesmo, né? Você esquece de tudo, só vê a natureza, vento. O trem partiu de Belo Horizonte às 7 da manhã e chega em Vila Velha, na Grande Vitória, às 8 da noite. Então foi bom te conhecer, viu? Mais uma boa amizade desembarca na estação. Fórmula 1 dos trilhos. Veículo de transporte mais rápido da Terra. Nós vamos agora fazer uma viagem pelo trem do futuro, a 300 km por hora, da Inglaterra para a França, a bordo do Eurotrem, mais alta tecnologia aqui da Europa. Londres e Paris estão separadas por mais de 600 quilômetros e uma fronteira natural, o Canal da Mancha. Em 1994 foi construído um túnel submarino para fazer essa ligação de trem, com a mais moderna engenharia ferroviária. Opa! Porta automática aqui, tem que saber manuseá-la, né? O conforto aqui é impressionante, né? Tudo acarpetado, né? As poltronas todas bem confortáveis pelo jeito, né? E o trem já está circulando aqui, porque a gente chegou um pouquinho atrasado. A pontualidade é britânica, né? E aqui é o bar. O bar divide a primeira classe e a segunda classe. Estou com mais habilidade na porta automática agora. Estamos entrando na segunda classe. Aqui as poltronas são um pouco menores, a gente começa a perceber, mas também são acolchoadas, né? Também confortáveis, bem melhores que os trens que a gente está acostumado a ver no Brasil. Nós vamos agora passar pelo túnel do Canal da Mancha, uma viagem de 50 quilômetros passando pelo mar. É a mais alta tecnologia, mas para falar a verdade, essa viagem agora não tem muita graça, né? Porque agora é esse escuro, esse breu, durante um bom tempo, né? A gente não vê nada. Quem imaginaria um trem a 60 metros de profundidade no Oceano Atlântico e ainda conectado ao mundo? Em cada carro, uma nova nacionalidade. Oi, mãe! A carioca Alessandra e o marido inglês vão passar o fim de semana em Paris. Se fosse de avião, ela pagaria praticamente o mesmo preço. Mas o trem traz outras vantagens. Não tem as tremidas, né? Melhor ainda. Dá pra ver a paisagem. Ainda tem a paisagem, exatamente. O Eurotrem tem 18 partidas diárias para a França. Um transporte seguro e rápido. 2 horas e 20 de viagem. A gente nem sentiu o tempo passar. Já estamos em território francês. Uma viagem muito agradável,
Bem que poderia ser assim também no Brasil, né? Os 100 anos da Madeira Mamoré e o apito do trem fantasma. As lembranças da mais dramática aventura sobre trilhos ainda ecoam pelas locomotivas abandonadas na floresta amazônica. Veja a seguir. Como o tempo, o trem não pode parar. Mas para evoluir, é preciso vencer desafios. No norte do país, a força das locomotivas impulsionou um sonho: desbravar a maior floresta tropical do mundo. Mas as feridas abertas na mata fizeram o homem conhecer o inferno. 6.000 mortos. A ambição do homem na Amazônia custou vidas e uma fortuna em dinheiro. Pelos valores atualizados, o equivalente a 2,5 bilhões de reais. Investimento que hoje é corroído pela ferrugem. Aqui no cemitério das máquinas estão as poderosas locomotivas tragadas pela mata, aprisionadas para sempre na floresta que um dia ousaram atravessar. Os espíritos da selva transformaram trens em sucata e sepultaram sonhos. Uma estrada de ferro que custou mais caro para o Brasil foi essa, né? Em dinheiro e em vidas, né? A ferrovia nasceu em Rondônia, num período marcado por guerras e a necessidade de novos caminhos para escoar a borracha que vinha da vizinha Bolívia. A ligação com o Brasil pelos rios Madeira e Mamoré era uma travessia perigosa. Vencer os obstáculos naturais para atravessar a floresta amazônica com 360 quilômetros de trilhos foi um desafio maior do que as empreiteiras inglesas e americanas imaginavam. Durante 40 anos, foram 3 tentativas. Embarcações inteiras com material de trabalho foram tragadas pela fúria das correntezas. O terreno hostil empurrou locomotivas para o abismo. E milhares de imigrantes europeus acabaram derrubados por um mosquito, o da malária. Era triste mesmo, por isso que chama a ferrovia do diabo. Em troca do território onde hoje fica o estado do Acre, o Brasil se empenhou em ajudar a Bolívia na construção da Madeira Mamoré. E enfim, a Ferrovia do Diabo nasceu, já condenada por uma maldição. Quando ela acabou de ser construída em 1912, a borracha já estava em decadência. Então ela já nasceu deficitária em termos comerciais. A ferrovia, que encurtou vidas, também teve história breve. Apenas 60 anos. Foi desativada sob a dor da despedida. A população toda reunida aqui embaixo. E o trem apitou pela última vez. 4 décadas depois da desativação oficial da estrada de ferro Madeira-Mamoré, o apito da Maria Fumaça ainda ecoa pela mata. Só não se sabe o destino nem a direção do trem. Ele percorre a floresta transportando lendas, crenças e imaginação. São muitos os relatos sobre o veículo que parte da Estação do Além, o Trem Fantasma. Eu vi o Trem Fantasma. Eu vi no quilômetro 5,5 da estrada de ferro, uma noite, tipo assim, 7 horas da noite. Eu escutei o trem apitar, numa curva. Né? Apagou o trem, tira uma cegonha. E fiquemos lá sentados no banco da cegonha. Aí, pô, cara, esse trem não passa. A imagem nítida do trem não dava para ver porque era uma escuridão total. Mas o farol bem próximo, ao ponto de a gente temer assim pela segurança. Com a passagem comprada com a própria vida, trabalhadores do outro mundo também são vistos à espera do trem. Existe a lenda de que os espíritos à noite dos enterrados nesse cemitério da Candelária
saem, vão para a beira da linha do trem, onde passava o trem na época, para que eles possam voltar para o local de origem. Para falar a verdade, uma vez eu estava aqui e vi um senhor dali assim, ó, o senhor todo sujo. Aí enquanto eu entrei aqui no barzinho, né, mas foi coisa rápida, que eu entrei, que eu olhei pra cá assim, que eu olhei, não vi mais ninguém. Pra mim, eu vinha só, mas pra mim vinha uma mulher do lado. Aí quando eu cheguei bem onde é a 53, onde tem um cemitério, ali desapareceu. Em Guajará-Mirim, o ponto final da linha, José Máximo Lemos, o Zé do Apito, é o último a usar a estrada de ferro. O ex-maquinista da ferrovia leva no velho trole as gerações que nunca viram o trem. O trole foi construído por ele mesmo e usado para transportar trabalhadores na década de 80. O senhor gostava do trabalho de maquinista? Gostava. Gostava e ainda gosto. Isso é um tesouro pro senhor. É. O senhor não empresta, não vende? Nem vende, nem empresta. Qual é o sonho que o senhor tem, seu Zé? É da estrada de ferro voltar. Esse é o sonho que eu sonho. A locomotiva do progresso, que um dia transportou sonhos e esperanças, hoje viaja nos trilhos da saudade. Eu considero a Maria Fumaça uma obra de arte. Como eles conseguiram construir alguma coisa tão linda e tão perfeita numa época tão difícil. E hoje, com a tecnologia que nós temos, não se faz uma mais Maria Fumaça de tão perfeita assim. Pai e filho. Zé Mário trabalhou na manutenção dos trens a diesel e eletricidade. Seu Vicente dedicou meio século a Maria Fumaça. Quem trabalhou mais? Eu, sem dúvida. Por quê? Porque na minha época não tinha recursos. Homem e máquina se completaram na história do trem. Chegar na estação, ver um trem passar, a gente é como se não estivesse trabalhando, olhar para ver se está tudo certinho, se está. O coração bate mais forte. Bate mais forte. O senhor também, senhor? Também. Nossa, mãe, é que eu pensava que isso aí era meu. Os caminhos abertos pelos pioneiros movem paixões e carregam saudade. Servem de inspiração na grande viagem da vida. É uma máquina de ferro que mexe com o coração das pessoas. Mexe sim, viu? Isso aqui é minha vida, eu falei, né? E sempre falarei. A ferrovia, como a gente costuma dizer, é uma doença. Quando você gosta, quando você conhece, você pode sair do trem, mas o trem nunca mais sai de você. Se a sua jornada fosse projetada na janela, passaria rápida como um trem-bala? No ritmo frenético do estresse? Ou na calma da Maria Fumaça, onde cada paisagem é admirada nos detalhes? A estação final, todos sabemos qual será. Por isso, o importante é fazer a viagem valer a pena. Globo Repórter.